Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a prescrição e a decadência tributária, tá? São institutos muito importantes, então eu recomendo que vocês se aprofundem no tema, tá? Prescrição e decadência são normas gerais de direito tributário, então de acordo lá com o artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal, eles precisam ser regulados por meio de lei complementar e não lei ordinária. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem a súmula vinculante número 8, que já até declarou a inconstitucionalidade de alguns artigos que tentaram tratar sobre o tema por meio de lei ordinária. Ah, mas o Código Tributário Nacional é lei ordinária, Gustavo. É lei ordinária, mas ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar. Então não há que se falar em constitucionalidade, ele é totalmente legítimo para tratar sobre o assunto. E qual que seria o objetivo, qual que é a importância da decadência da prescrição? Ela traz segurança jurídica para os contribuintes. Não seria crível que nós ficássemos ao bel prazer do fisco depois de passado 10, 15, 20, 30 anos, que ele viesse a, então, na hora que fosse conveniente, fazer a cobrança do suposto débito, tá? Vamos falar primeiro sobre a decadência, depois nós tratamos sobre a prescrição. Decadência, nós podemos definir ela de uma forma geral como a perca do direito da fazenda constituir o crédito tributário, tá? Ele vem previsto lá no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vamos ler. O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos. Então, um lapso temporal, tanto para a decadência quanto para a prescrição, é quinquenal, 5 anos. O que nós vamos ver agora são o termo a partir de quando esse prazo começa a ser contado. No caso da decadência, inciso 1º e inciso 2º do artigo 173. Inciso 1º. Do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O lançamento poderia ter sido efetuado agora em 2020, começa a contar em 2021. Inciso 2º. Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Nesse caso aqui, primeiro vocês observam que nós estamos falando aqui de vício formal e não material. E é no caso de a fazenda constituiu tudo certinho, mas veio uma decisão anulando a Constituição. Então ela tem, a partir dessa decisão, mais 5 anos para agora constituir corretamente o crédito, tá? A decadência, assim como a prescrição, elas são formas de extinguir o crédito. Então, lá nos termos do artigo 156, inciso 5º, o crédito será extinto, tá? Se for recolhido de forma indevida, gera direito à restituição, e no caso da decadência, ela não possui causa suspensiva ou interruptiva. O STJ vem entendendo em alguns casos que o 173, inciso 2º, seria uma causa interruptiva, tá? O artigo 150, parágrafo 4º, ele traz uma especificação diferente com a data de início da contagem da decadência nos casos de lançamento, o contribuinte antecipou o pagamento e depois o fisco descobriu que isso daqui supostamente teria sido recolhido a menor. Ele traz o seguinte, se a lei não fixar prazo de homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, tá? Prescrição, do mesmo modo, é a perca do direito da fazenda de fazer algo, mas nesse caso da prescrição diferente da decadência, nós já estamos falando da parte de execução, tá? Houve a constituição regular do crédito, só que a fazenda decorreu o prazo quinquenal de 5 anos para começar a executar, para entrar com a execução fiscal, tá? Mesmo fundamento, causa a extinção do crédito tributário lá no artigo 156, inciso 5º, recolhido indevidamente o tributo pode gerar o direito de restituição. O prazo é de 5 anos. Causa de suspensão e de interrupção são trazidas pelo artigo 151 e artigo 174, tá? Causa de suspensão, moratória, depósito do seu montante integral, reclamação e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, concessão de liminar em mandado de segurança, concessão de liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ações judiciais e o parcelamento. E quais são as hipóteses de interrupção? Lá no 174, parágrafo único. Pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal, pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitua um imóvel devedor,
por qualquer ato inequívoco ou ainda que extrajudicial que importe reconhecimento do débito pelo devedor, tá? Importante mencionar também a prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? É quando o processo de execução foi distribuído, ele estava andando regularmente, só que a partir de um determinado momento, pode ser porque não localizou o devedor, pode ser porque não conseguiu localizar bens para serem penhorados, o processo executivo parou e ficou ali parado por 5 anos. O que merece ser destacado também é o artigo 40 da LEF. Esse artigo 40 da LEF, ele traz uma espécie de suspensão do processo de 1 ano. O que acontece? Ele suspende o processo por 1 ano, porque teoricamente a fazenda vai estar diligenciando nesse período. Transcorrido isso, não encontrou nada, começa a correr o prazo de 5 anos. O TRF4 vem entendendo que isso daí seria inconstitucional, porque seria uma nova causa de suspensão trazida através de uma lei ordinária, o que não seria permitido, conforme nós falamos lá em cima. Pessoal, eu espero que tenha sido esclarecedor o vídeo. Novamente eu recomendo que vocês se aprofundem no tema, porque é extremamente importante e certamente vai trazer proveito para todos. Abraço e até a próxima!